Que aqui tem essa opção aqui, ó, do ponto de interrogação, que é perguntas, ó, mas não aparece nada. Quer ver? Apareceu já pra você, né? Já. Você entrou? Já. Manda uma pergunta, por favor. Se a Senat também já entrou. Chegou, já consegui ver o bom dia. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Thaís, bom dia. Você está Tudo aqui, bom? ó, no celular. Oi, Tá. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Um bom dia especial, né, para todos os trabalhadores do transporte de Cuiabá e de Várzea Grande. Um abraço para os nossos motoristas que estão nos acompanhando, nossos clientes e passageiros que também estão aqui acompanhando a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Taline, eu sou psicóloga, especialista em gestão de pessoas e trabalho no Recursos Humanos da Pantanal Transportes. Hoje eu estou aqui representando a MTU, a Associação Mato Grossense dos Transportadores Urbanos, porque hoje a gente está dando início a um projeto bem bacana, que é um ciclo de lives sobre saúde durante a pandemia da Covid-19. E a nossa primeira live tem um tema muito especial, muito importante, que é saúde mental. Né? E a nossa convidada, que eu vou apresentar agora, é a psicóloga Cristina Brumati, especialista em terapia cognitiva comportamental, que integra a equipe do SESC Senat. Seja muito bem-vinda, Cristina. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Taline. Nós aqui agradecemos o convite, estamos muito honrados, né, com essa parceria entre a MTU e o STU, né? Agradecemos mesmo esse convite. É o início de um projeto no qual o trabalhador do transporte, em geral, e em especial o do coletivo urbano de Cuiabá e Várzea Grande, vão estar se beneficiando, né, na nossa questão da área mental, né? Isso mesmo. Bom, Cristina, para contextualizar um pouquinho para todos que estão nos acompanhando, eu vou explicar como que está o cenário do transporte nesse momento de pandemia, né? Nós somos um serviço essencial que não parou, que não pode parar, então a gente está aí com os motoristas na linha de frente todo esse período, né? Então eu vou explicar um pouquinho sobre o plano de contingência, sobre essas medidas de prevenção e combate à Covid-19 que a gente tem adotado. Logo de início foi feita as instalações dos dispensers de álcool em gel em pontos estratégicos da empresa, justamente para que todos os funcionários tenham acesso. Realizamos a medição da temperatura corporal na entrada da empresa, antes do início da jornada do trabalhador, né? Disponibilizamos também máscaras para todos os funcionários, álcool 70 para os motoristas e para os passageiros, quando solicitado. Nossa limpeza diária dos ônibus ela foi reforçada, né? Com os produtos definidos pelas autoridades sanitárias, justamente para reduzir a propagação do vírus. E, além disso, a gente iniciou uma limpeza nos terminais, nos pontos finais, nos balaústres, pega-mão, que é onde tem mais, onde as pessoas costumam circular mais. Adotamos também a instalação de cortinas de plástico como mais uma medida de prevenção e de segurança para o motorista ali na frente. E, além disso, muita informação diariamente, né? Campanhas, cuidados de prevenção, tanto nas nossas mídias sociais, como também nos murais internos, né? Também realizamos com o SESC Senat, em junho, uma testagem rápida, né? Foram mais de 300 motoristas que foram testados no Covid-19. E, no momento, a gente está realizando uma capacitação profissional muito bacana, que foi pensada justamente para esse momento de pandemia. Então, a gente está fazendo um curso com todos os nossos funcionários, já iniciamos nesse mês de julho, sobre os cuidados e a prevenção da Covid-19, em parceria com o SESC Senat. E acho muito bacana a gente frisar aqui, né, Cristina, que esse curso tem um módulo específico de saúde mental.
né? A saúde mental, ela precisa ser falada, precisa ser cuidada sempre, né? Porque o motorista ele vive desafios diariamente, não só na pandemia. Mas agora com a pandemia a gente pode colocar que a ansiedade, o medo, eles têm surgido com mais frequência, né? Então a gente achou importante colocar a saúde mental como um tópico especial, um tópico único dentro desse curso. Então, além disso, no nosso plano de contingência, a gente tem todo o acolhimento para os nossos funcionários, para os nossos motoristas, se tratando, né, de algum medo, de algum mal-estar. Eles vão ser encaminhados para o corpo psicológico. Se for necessário, encaminharemos para o serviço de psicologia do SESC-Senat. E nesse momento de pandemia também teve vários projetos bacanas, né? Vários profissionais que se colocaram à disposição e fizeram aí projetos gratuitos e online, né? Então, só para contextualizar, isso é um pouquinho do que está acontecendo nas empresas de transporte, do que a gente está vivenciando hoje, nesse momento diferente, né? Então, Cristina, agora eu vou passar a palavra para você. Eu gostaria que você falasse para nós, fizesse essa abertura, explicando um pouco o que compreende, né? O que se trata a saúde mental. Tá. Antes de mais nada, vamos deixar bem claro essa live, né? Essa integração que nós tivemos, né? A MTU, o STU, junto com o SESC-Senat, nós estamos fazendo, a partir de hoje, a primeira live, nós estamos iniciando com o tema saúde mental. Eu acredito que serão todas as sextas-feiras, nós vamos trazer um tema, né? Em comemoração ao Dia do Motorista. Então, as lives estão dando início em comemoração ao dia especial deles, né? Então, a live é especial aos motoristas. A gente gostaria de frisar isso, né? A nossa preocupação na área do transporte com esses heróis urbanos, né? Que a gente, muitas vezes, são massificados pela sociedade até mesmo, porque a gente que está no SESC terapêutico aqui do outro lado, a gente escuta as suas dificuldades do dia a dia, né? A incompreensão, muitas vezes, da sociedade. Então, saúde mental, para a gente dar início ao tema inicial, ela é tudo aquilo que a gente tem de enfrentamento, é ser capaz de lidar de uma forma positiva com as diversidades do dia a dia, né? Tudo aquilo que faz com que a gente tenha confiança em relação ao nosso futuro, a saber como a gente se conduzir diante de um problema. E a partir do momento em que eu não consigo lidar com isso, né, já começa a ter um alerta, né? A gente tem que começar a se preocupar. E ela é indissociável da saúde física. Então, assim como fisicamente eu tenho que estar bem, mentalmente eu tenho que estar bem. Não dá para a gente fragmentar. Então, todo ser humano, né, que possui uma mente, ele tem saúde mental. Então, a gente sempre brinca bastante que quando a gente trabalha saúde mental, as pessoas pensam que a gente está falando de pessoas com patologia. Não, a gente trabalha justamente para que não venha acontecer, né, alguns tipos de transtornos que não haveria necessidade. É óbvio que a gente sabe que tem transtornos que já são, né, crônicos e são irreversíveis, ok? Mas existem maneiras da gente manejar e trabalhar terapeuticamente para que o indivíduo não adoeça. Exatamente. A gente sempre frisa muito isso nos treinamentos com os nossos motoristas, que da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde física, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também, né? Sim. Esse preconceito com a saúde mental, ele aos poucos está reduzindo, né? As pessoas estão começando a entender que é importante e que é necessário, né? Nós somos seres biopsicossocial, né? Então, a gente tem a nossa parte bio, né, que é biológica. Então, a gente precisa estar bem biologicamente, psicologicamente, que é o psico. E o social veio muito de encontro agora em relação à pandemia. Então, assim, socialmente, o ser humano necessita do contato com o outro. E quando a gente fala biologicamente, se eu tô com uma dor em algum local do meu corpo, eu vou ao médico. A gente tem ressonância magnética, a gente tem ultrassom, que a gente consegue verificar se tem alguma coisa que não está legal. Já na mente, por exemplo, a ansiedade, não tem ainda nenhum tipo de imagem que vai constatar que eu estou ansiosa.
né? E isso a gente tem que dar um pouquinho de importância. Legal. Cristina, e quais que são os principais cuidados com a saúde mental nesse momento de pandemia? O que nós podemos fazer para manter a nossa saúde mental no meio desse caos todo? Os estudos já mostravam para a gente, né, que o Brasil ele está entre um dos países com maior nível de ansiedade, né? E no momento nós estamos num cenário atípico. Até mesmo nós que somos, para quem não sabe, a Thaline também é psicóloga, né? E até mesmo nós que temos alguns instrumentos a nosso favor, esse momento é um momento incerto, né? Eu até li em algum lugar que há mais de 100 mil anos, se não me engano, nunca tinha acontecido algo tão trágico, assim, posso estar falando alguma bobagem, mas eu li isso em algum lugar, se não me engano. Então, assim, nós nunca vivemos isso. Então, a incerteza, né? Ou a certeza de que seremos contaminados, porque a ansiedade traz muita questão do futuro, né? O medo do que vai acontecer. Então, assim, durante esses momentos de incerteza, o que a gente precisa fazer é tentar fazer o máximo possível para trazer coisas positivas, pensamentos positivos, né? Para a gente lidar no dia a dia, porque a primeira coisa que a gente vê é a mídia trazendo uma maçante informação negativa, então a gente liga qualquer canal, é um turbilhão de informação negativa, então assim, vamos tentar usar a tecnologia ao nosso favor, né? Cuidado com esse excesso de informação, até porque o excesso de informação, ele pode fazer com que a gente eleve o nível de estresse, e elevando o nível de estresse, automaticamente a minha imunidade abaixa, né? Porque lembra que a gente é ser biopsicossocial, mexe com o nosso biológico, emocionalmente a gente também decai um pouquinho a questão da imunidade, né? Beber bastante água é importante para a gente se cuidar, estabelecer algumas rotinas positivas, né? Algumas pessoas estão sem estar trabalhando, então está tendo tempo para ficar em casa, fazer um exercício físico, né? Mas a gente não pode, tem que estar em isolamento. Não, a gente pode ir fazer um exercício físico. Inclusive, hoje a gente está sem máscara aqui porque estamos isoladinha numa sala sem ter ninguém, né? Então, por isso a gente está sem o uso da máscara, mas a minha está por aqui, né? Então, saindo da sala a gente faz o uso, né? Cuidar bem da alimentação, verificar como é que anda o sono, que é muito importante, né? É uma das coisas que tem feito com que a população também esteja adoecendo, porque a gente, quando eleva um pouquinho da ansiedade, uma das primeiras coisas que a gente perde é a questão do sono. Não se isolar. Eu acho que é fundamental que a gente não se isole. Ainda que a gente tenha que fazer o isolamento social, é a questão do contato, né? Não é a questão de se isolar, deixar de viver, deixar de acreditar no seu potencial, na sua vida, no contato com o outro através da rede de internet, por exemplo, né? E caso você verifique que alguma dessas coisas não ande bem, buscar por uma ajuda, se for algum sinal biológico, buscar por médico, e se tiver que for alguma coisa em relação ao psicológico, uma ajuda profissional, né? Nesse sentido do que você relatou, também de ansiedade, a gente tem percebido como que tem crescido os números, né? Casos de ansiedade, de medo. Por que que isso tem acontecido? Se a gente parar para olhar, assim, você entende que nós saímos da nossa zona de conforto? Nós tínhamos uma rotina diária e do nada tudo foi ficando incerto. Um dia a gente sabe que o vírus é isso, no outro dia a própria OMS também não sabia como funcionava, ou seja, o maior órgão onde iria trazer notícias para a gente verídicas, né, com certeza, também não tinha certeza de como seria. Então, nós tivemos um cenário onde a zona de conforto de cada indivíduo foi alterada. Então, é normal que tudo isso tira, né, da gente a certeza. E tirando isso, traz para a gente angústia, medo,
a ansiedade, né? E entre outros fatores que a gente poderia ficar aqui um tempão falando, né? Só que o que a gente tem que olhar? A questão dos riscos, uma linha, saber delimitar até onde é a linha, né, desse medo. Por exemplo, eu tenho medo de aranha, por exemplo, né? Eu evito ir em lugares, eu venho aqui, tem uma aranha aqui, eu vou, né? Eu tenho medo de aranha. É diferente de quando a gente vê que patologicamente a pessoa começa a estar estranha e fala assim, vamos no SESC Senat? Não, eu não vou. Por quê? O SESC é muito grande. Você já viu que tem um campo de futebol lá no fundo? Você imagina eu estar entrando e de repente tem uma aranha saindo lá no fundo? Você entende que o pensamento dela em relação ao futuro, do que pode vir a acontecer, e ela começa a deixar de fazer algumas coisas em função disso, é preocupante. Então, é uma linha. Então, a gente fala que quando começa a se delimitar, é um pouco assim, a gente tem que ter um pouquinho de precaução, olhar. E é um momento interessante, né, Thaline, se a gente parar para observar. É um momento para a gente se auto-observar, se conhecer, né, tirar um tempo de verdade para saber quem é a Cristina, o que ela gosta, fazer coisas que eu não tinha tempo para fazer, porque nós reclamávamos tanto de tempo, eu queria ter tempo para ler um livro, eu queria ter tempo para estudar um pouco mais, né? E agora a gente tem todo esse tempo para estar mais próximo da minha família, e a gente não está aproveitando esse tempo, né? Não é que isso é positivo, não é que isso, eu não estou falando que o momento que a gente está vivendo é um momento poliana, não. O que eu estou dizendo é que a gente também precisa olhar para as coisas positivas que isso inicia, até mesmo para que a gente não venha descobrir gatilhos, né? Que possam nos levar para alguma patologia ou até mesmo alguma comorbidade, né? Que, por exemplo, uma compulsão alimentar, a pessoa ela fica um pouco mais ansiosa, começa uma alimentação desregulada, desenfreada, né? E aí eu não estou com fome, mas eu vou ali e eu como. Então começa com uma compulsão alimentar. Eu tenho relatos de pacientes que estão tendo compulsão por compras. Tem um monte de creme em casa, mas como está em casa, está usando a rede social para uma compulsão de compra. Então entra na internet, utiliza o cartão de crédito, que já não está muito legal, porque nesse cenário que a gente está vivendo, está mexendo em todos os campos das nossas vidas, né? E aí, provavelmente, entrará numa depressão, porque se financeiramente mexe na estrutura da gente também, né? Psicologicamente, lá no futuro a gente pode ver alguns geradores aí de gatilhos negativos. Dentro do que você falou um pouquinho do âmbito patológico, a gente tem visto alguns casos que estão confundindo uma crise de ansiedade com a Covid-19. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Sim. Isso tem acontecido muito, principalmente com os trabalhadores que precisam sair de casa, né? Porque a gente está na linha de frente, nós, áreas de saúde, trabalhadores do transporte urbano, eles não pararam em momento algum, né? Então, nós estamos na linha de frente. Isso faz com que a nossa ansiedade, né? O que é a ansiedade? É o medo do futuro. O que o Covid-19 traz para a gente? O medo da morte. O medo de trazer o vírus para dentro da nossa casa e perder um ente querido. Até porque todos nós estamos vivendo um luto, né? Eu acredito que muitos perderam muitas pessoas próximas. E isso para a gente a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então, assim, quando a gente confunde a ansiedade, né, em relação ao Covid, é interessante que a gente preste atenção na questão da respiração. É por isso que estão confundindo muito, né? A crise de ansiedade, um dos fatores, né, um dos limiares que a gente olha, e é um dos primeiros, é a questão da respiração. Né? O nosso diafragma, ele trava e faz com que a gente perca um pouquinho a questão da respiração. E isso está se confundindo muito com o Covid, porque o Covid fala-se muito da questão da falta de ar. Então, é interessante que você que está passando por esse momento, observe se você está tendo os outros sintomas que o Covid-19 ele traz para você. Febre, né? A questão do paladar, se você está tendo dores musculares,
todos aqueles sintomas que já está aí na mídia, né, trazendo relacionado ao Covid, para que você não se confunda. E é interessante a gente falar que a gente acaba somatizando, né? Para quem não sabe o que é uma somatização. A minha vizinha chega aqui e fala para mim que fulano está sentindo isso, isso e aquilo. Eu atendo uma ligação e está sentindo isso e aquilo. Algumas pessoas estão emocionalmente muito mais abaladas, propensas a estar abalados, né? Outras já tinham transtorno de ansiedade, já estavam em tratamento, né? E agora potencializa isso, porque eles começam a somatizar, né? Eles começam a trazer para a sua vida os sintomas que o outro sente, é como se eu também estivesse sentindo, né? Então a mão começa a suar, né? Aqueles sintomas da ansiedade. E junto com esses sintomas vem a falta de ar. E a primeira e única coisa que ele consegue observar é a falta de ar. Eu tenho recebido muito isso na clínica também. É interessante a gente falar aqui que vai ter uma live com fisioterapeuta também, né? Mas no finalzinho eu vou falar de um projeto, né, que a gente criou e que é muito bacana, que vai ser muito legal. Tá. Gente, está aberto para pergunta, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, comentário, pode mandar aqui para nós, tá? Eu tenho uma questão agora que foi levantada nas empresas, né? Com relação a quem está com o vírus ou está em isolamento, né? A gente sabe o quão difícil é ficar longe da família, dos filhos pequenos, dos amigos, né? Teriam algumas dicas para como essa pessoa passar essa quarentena, esse isolamento da melhor forma, sem ficar tão triste, tão deprimido, né? Que faz parte, mas tem alguma coisa para amenizar esse processo? É tudo aquilo que a gente já falou no início para manter a saúde mental. Porém, é um momento muito difícil, né? As pessoas que recebem, a gente pode falar isso porque no início você trouxe sobre as 300 pessoas que passaram, os motoristas que passaram pelo teste do Covid, né? O SESI Senat, ele promoveu. Era muito nítido, assim, no olhar dos nossos colaboradores também, a reação de uma pessoa ao pegar o laudo, né, onde constatava que ele estava com Covid. Então, a primeira certeza que ele tem é que ele vai morrer. Porque aquilo é assustador, é o que a gente ouve o tempo inteiro. Ninguém está livre de ser contaminado, né? O grupo de risco não são só eles que serão. Então, assim, é interessante a gente colocar que nós também, qualquer um que não se cuide, tem esse risco. Então, a partir do momento que eu recebi a notícia de que eu estou contaminada, é normal que nossa cabeça, né, 360 graus de informação, de tudo aquilo que a gente já ouviu negativo, aversivo. Então, é importante que você pense que você tem que se cuidar. O primeiro passo é se isolar para que você não contamine realmente a sua família. Faça os usos dos objetos descartáveis, né? Se usar o banheiro, tiver um único banheiro dentro de casa, fazer a higienização correta. E junto com isso, pensar que essas coisas vão passar, ter os cuidados necessários. A gente tem muito mais casos de sucesso do que de insucessos no Covid. Isso não é falado, a gente só ouve falar de morte, né? Mas a gente tem muitos casos de sucesso. Então, não pensar no pior. Fazer leituras de algum livro que fazia tempo que você gostaria de ler. Ouvir algumas músicas que você gosta, né? Quantas coisas a gente deixou de fazer. Então, assim, o que você puder fazer para melhorar, né, o seu astral naquele momento é muito bom. Eu acabei ficando um tempinho também isolada, nós aqui do SESC, na área da psicologia, porque nós tivemos contato com muitas pessoas que tiveram e a empresa achou melhor a gente se afastar por um determinado momento, né? Para caso viesse alguma reação. Eu fiquei também em casa, isoladinha, por um determinado momento. Foi muito legal, assim, para se conhecer, porque tinha muitas pessoas que eu não falava há muito tempo. E a gente tem alguns aplicativos que a gente pode fazer convite para 3, 4, 5 pessoas e a gente ter essa reunião, né?
via internet e poder se conectar com outras pessoas. Então, uma coisa também que é interessante a gente estar trazendo é a questão da cobrança. A gente se cobra muito, né, Thaline? A gente tem que deixar também as coisas irem acontecendo naturalmente, né? E fazer com que a gente possa produzir de uma forma positiva. Questionar os nossos pensamentos dentro da terapia cognitiva comportamental é muito importante. Por que eu estou pensando tudo negativo, né? E se isso não acontecer? Porque a gente já pensa no pior. Mas e se isso não acontecer? E se isso acontecer de forma diferente? Usar o EC a nosso favor. Questionar, questionar, questionar é muito importante. E uma técnica que é muito importante, que é a técnica da respiração diafragmática, né? Que a gente pode falar um pouquinho dela bem rapidinho. Você vai sentar de uma forma bem relaxadinha, né? Inicialmente com o corpo tranquilo, assim, relaxado, né? E aí você bota a mão na barriguinha aqui, abaixo do seio, porque a gente tem o diafragma. Então você puxa o ar. Então você inspira, né? Você vai inspirar 4. Quando eu falo 4, a gente conta até 4, né? Então vai. Segura 2 e solta pela boca em 6. Isso não tem restrição médica, você pode fazer várias vezes. Durante crises de ansiedade, isso ajuda muito. A gente tem que treinar isso durante todo o tempo, porque faz muito bem, né? A partir dessa semana que vem, alguns videozinhos rápidos, se vocês quiserem acessar a nossa página no Instagram e Facebook, nós vamos ter essa técnica lá explicando passo a passo de como está fazendo também. Seria isso mais ou menos. Que legal. Chegou uma pergunta aqui. Quais as medidas preventivas as empresas estão praticando, né? Então, basicamente, aquilo que a gente falou no início do nosso plano de contingência, né? Todas as medidas, todas as recomendações do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias, né? Todas as empresas estão cumprindo, né? Nós estamos fazendo tudo com muito cuidado. Nossa maior preocupação no momento é a saúde dos nossos colaboradores e dos nossos passageiros, né? Da população em geral. Então, álcool em gel pela empresa, o álcool disponibilizado para os motoristas e para os passageiros solicitados, máscaras de tecido, né? A gente distribuiu já acho que é a segunda, terceira vez. A cortina, né, que eu falei no início, também foi um projeto bem interessante, a cortina de plástico, que cobre toda a frente, que é natural do motorista, que é uma medida de segurança bem bacana, bem adequada, né? Então, todos esses cuidados estão sendo tomados no ônibus também, né? A gente está seguindo tudo que vem sendo colocado no protocolo, né? O ônibus hoje está a circulação da frota 100%, 50% da lotação em cada ônibus, né? Com todos os cuidados necessários. A NTU também está orientando, junto com as empresas, que a recarga do cartão seja feita antes, né? Pelos aplicativos, no supermercado compra, com os promotores de venda, para quê? Para evitar aglomeração na frente do ônibus, né? Então, recarregue o seu cartão antes, utilize o ônibus com consciência, né? Com cuidado, com prevenção. Que a gente só vai sair desse momento difícil juntos, né? Então, além basicamente, disso, a gente está fazendo isso. Além disso, é importante você falar também que as empresas do transporte têm contato direto conosco, principalmente comigo, né? Thaline mesmo é uma pessoa que a gente conversa muito, né? E tem a preocupação de estar encaminhando para o SESC Senat na área, falando da saúde mental, né? Está encaminhando para nós aqui do SESC Senat as pessoas que vocês estão observando, né? A necessidade psicológica de atendimento também, né? Até essa parceria foi feita no intuito da gente criar um projeto, que é o projeto que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, para o atendimento psicológico. Então, assim, não é só um protocolo relacionado à questão física. É legal falar sobre isso, das questões emocionais também, porque a gente também tem que olhar para esse indivíduo, né, e saber que é uma vida.
E é o medo da vida que a gente está... É a vida que é importante agora. E é esse medo que a gente tem que tratar, né? Exatamente. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo tudo o que é recomendado, prezando pela saúde de todos, né? O nosso maior cuidado no momento é esse. Chegou mais uma pergunta aqui, Cristina. Os passageiros querem entrar no ônibus sem máscara. Como que os motoristas devem lidar com isso e não ficar estressados? Na verdade, esse é um papel que nem é do motorista, vamos ser bem sinceros, né? Eu acho que esse é um papel que a sociedade tem que estar conscientizada. Os nossos motoristas, eles estão ali para conduzir as nossas vidas até o local onde a gente se destina a ir, né? Então, a atenção dele tem que estar totalmente concentrada, focada no que ele está sendo direcionado a ser feito, que é na direção mesmo, é dirigir o ônibus. E muitas vezes, ao adentrar o ônibus, um passageiro sem a máscara, ele vai ter que solicitar o uso. E caso não esteja com o uso, assim como nas empresas, o SESI Senat está bem lá na frente, tem um cartazinho, proibido a entrada sem a máscara, né? Assim como nós também estamos com isso, até porque é uma lei, né? Existe um protocolo a ser seguido, o ônibus é a mesma coisa. Então, assim, a única coisa que esse motorista vai poder falar para o indivíduo que estiver ali, né? O usuário, é que, infelizmente, ele não vai poder entrar. Mas nós sabemos também que a população, muitas vezes, não estou falando, não estou generalizando, mas um ou outro, às vezes, não quer fazer o uso da máscara. E essa pessoa, ela tem que compreender, porque são vidas, né? E a máscara é o principal, porque é a forma principal da proliferação do vírus, né? Então, é através do diálogo e empatia. Nesse momento, a gente precisa ter muita empatia e respeito com o outro, né? Cristina já conhece bastante, né, sobre o dia a dia dos nossos motoristas, como que é lá na prática, né, devido aos atendimentos que ela faz, e sabe das dificuldades que a gente encontra, né? Então, não só no momento de pandemia, mas os desafios são bem constantes, né? Então, e agora, na pandemia, tá mais delicado, né? Tá tudo mais delicado, tem ansiedade junto, tem a questão de saúde, então tá um pouco mais complicado. Então, a gente está tendo bastante casos, né? Algumas reclamações nesse sentido, né? Que precisa de mais apoio, precisa de mais ajuda, né? Assim como a gente se cuida para ir no supermercado, na farmácia, né? Quando precisa fazer alguma coisa fora de casa, no ônibus é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa se ajudar enquanto sociedade, né? Enquanto seres humanos. E o motorista está ali somente para fazer o que é delegado a ele, né? A função de motorista. Se a gente parar para analisar, ele já tem um papel muito importante, que é de um trabalhador consciente, né? Ele já desenvolve um papel importante ali, por exemplo, em questão na ajuda de mobilidade de cadeirante. Então, ele para o ônibus, ele já tem um trabalho, ele já tem uma função social bem bacana de ser feito, porque anteriormente a gente tinha cobradores, hoje não tem, ele está sozinho, né? Então, os riscos que ele se coloca ali são bem altos, né? As variáveis, então, assim, o medo dele é muito alto. A pessoa, às vezes, não entende que o ônibus já está com uma lotação, a lotação máxima permitida, então ele, às vezes, tem que passar naquele ponto de ônibus, seguir, porque não tem uma determinada quantia de pessoas que pode entrar nesse ponto, nessa parada entra tantos. Então, assim, ele também tem que, além de ter a atenção focada, ele tem que observar se está com máscara, ele tem que verificar se a quantidade está correta, né? Ele também tem que verificar a questão do cartão, porque tem os fiscais sendo auxiliados para poder vender o cartão antes de entrar, né? Tem as paradas corretas. Então, a população tem que se conscientizar que é um momento que nós estamos vivendo de incerteza. Todos nós estamos muito fragilizados, todos nós. E não é só a questão de todos nós estarmos. Nós vamos para casa, nossos familiares estão também fragilizados. Tem a questão das escolas, né? Os filhos não estão indo para a escola, a gente não está sabendo lidar com os nossos filhos. Nós que estudamos, eu sou acadêmica também, começamos a ter aula
online, mudou nossa rotina. Então, assim, para os motoristas, além de lidar com o público, ele chega em casa, tem a família e tem os ajustes familiares também a serem feitos. Então, antes da pandemia, nós já recebíamos muitos motoristas, né, com essas questões de desajuste relacionado à desvalorização da sua função mediante a população, né? Muitas vezes agredido verbalmente, a forma com que era levado, porque assim, a gente sabe que hoje eu sou aquilo que eu construí durante toda uma vida, né, Thaline? Então, assim, como meus pais me trataram, como a sociedade fez eu acreditar ser possível ou não. Às vezes a gente fala assim, isso daí é uma frescura que ele tá. Foi só um que veio aqui e falou para ele que ele demorou para passar, que ele está atrasado. O motorista, você está atrasado. Mas sabe quantas pessoas esse motorista pega no dia a dia? Eu mesma não tenho noção de quantas paradas ele faz. E a cada ponto ele vai ouvindo aquilo, ele começa a ter a sensação de que ele é um fracassado. Então as sensações, as emoções dele vão se alterando. E nós somos seres que temos que ter uma psicoeducação emocional e nós não tivemos isso. Ninguém nunca nos ensinou a diferença do medo, da raiva, do ódio, né? E a gente vai construindo emoções dentro da gente. Isso é muito importante. Então, eu acho muito legal quando vocês nos ligam e pedem acompanhamento. Olha, eu observei isso em tal pessoa, você poderia estar atendendo, dá um feedback pra gente, o que a gente pode estar ajudando. Então, assim, a Thaline, não só a Thaline, mas como as demais empresas, os RHs, né, eles têm esse contato direto conosco aqui no SESC Senat, e até gostaria de estar parabenizando isso em relação a esse novo projeto que a gente deu início, né? Isso que a gente pode fazer, né? E essa questão da desvalorização, ela é muito presente, né, Cristina? Já estou há 6 anos no transporte e isso acompanha, né? Porque o motorista, a identidade da pessoa já é, olha, eu sou motorista, né? Sou motorista do coletivo. Às vezes o vizinho não sabe nem o nome, mas sabe que ele é o motorista da linha tal, né? O motorista de tal empresa. Então, é uma identidade já o ser motorista, né? Algo que eles fazem por paixão, né? Que gostam, realmente amam o que fazem, né? Então, quando acontece essa desvalorização, é muito forte, é muito pesado, né? Alguém fazer isso com o seu trabalho. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? Falar sobre as dificuldades que o motorista enfrenta, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? Não imaginam que aconteça isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado com os nossos profissionais. Outro ponto que eu vou trazer agora, Cristina, foi levantado também nas empresas, tá? Que é sobre o preconceito, uma coisa nova até, né? Com quem já teve a Covid-19, as brincadeiras de mau gosto, às vezes até a falta de empatia, a gente não sabe se é um medo também, né? Como lidar com isso? Bom, primeiro ponto também que a gente não tem, até outro dia a gente tinha certeza que eu não poderia ser contaminado novamente por quem já teve o vírus. E aí, de repente, a gente ouve que tem alguns casos que houveram, né, contaminação pela segunda vez. Então, a gente primeiro tem que pensar que todos nós estamos vulneráveis e que poderia ser comigo, né, a questão do vírus. O retorno ao trabalho após a cura, né, o vírus ter desaparecido naquele momento, é muito importante que a empresa, os colegas, né, a sociedade, a família, receba essa pessoa com o coração aberto, né, e não com esses preconceitos ou conceito de que aquilo fará mal. Eu até acredito que parte vão para o lado irônico, assim como existe o bullying, alguém fala, o outro... Oi, Thaline, eu perdi um pouquinho de você aqui. Oi, Thaline, tá por aí? Oi, agora sim.
Oi. Agora sim, Ah, tá. pode começar de novo. Tá bem. Tá. Então, eu acho assim que é muito importante que nós tenhamos empatia nesse momento, né? Para que a gente possa receber essa pessoa de uma forma positiva, porque olha só, ela se isolou, ela teve vários tipos de pensamentos negativos, essa pessoa, ela teve um sofrimento psicológico, né? Num grau talvez até alto. Então, não tem como a gente estar passando por esse momento e ainda fazer brincadeiras, né? Eu até fico tentando imaginar uma palavra para a gente poder falar, porque assim, durante toda a vida da gente, eu me lembro de falar, ele é leproso, ele é não sei o que, a gente começa a colocar rótulos, e aí não encosta em mim, né? Mas a gente não tem que fazer isso, muito pelo contrário. A gente tem que estar aqui, assim como os médicos colocaram-se à frente, estão lá salvando vidas, se contaminando também, né? Os profissionais de transporte fizeram a mesma coisa por nós. E aí os nossos colegas, que também estão ali vulneráveis, a sociedade, que também está ali vulnerável, está fazendo com que o outro se sinta ainda pior do que ele já está. Porque não é só o corpo da gente, e até é engraçado isso, porque eu li há 2 semanas atrás que os atestados eram para 14 dias, né, para o início de quem tem Covid. Porém, a dor do Covid, os traumas que esse Covid, as medicações que foram testadas, muitas vezes causou outras comorbidades nos pacientes, né? Alguns continuam com as dores, assim como é na dengue, chikungunya, continua ali com o corpinho não muito legal. Muitos entram com a medicação de corticoide, que faz uma alteração biológica, né, hormonal nesse indivíduo. Então, nós temos também que respeitar e acolher. Então, é um momento de acolhimento, né, e de muita empatia e respeito. Eu acho que nem é o indivíduo que foi contaminado que tem que ter a preocupação de como se cuidar. Eu acho que a preocupação maior tem que ser nossa, sociedade, de se colocar mesmo no lugar do outro e ter a empatia, o respeito, consideração, né? Sabendo que aquela pessoa, se foi contaminada, não foi porque ela quis. Porque os cuidados a gente está fazendo, né? Alguns também, né? Porque tem alguns que também não estão fazendo corretamente. Diante da sua fala, eu acho importante colocar aqui, né, que todas as empresas têm todo um cuidado, um protocolo de retorno ao trabalho, né? Temos acompanhamento do médico do trabalho, do SESMIT, tá? Então, é tudo feito com o maior cuidado, com o maior resguardo possível, tá? Ninguém vai voltar a trabalhar estando doente, estando mal. Então, a gente está tendo todo esse cuidado ainda mais redobrado agora na pandemia. O nosso tempo já está quase acabando, Cristina. Que tristeza. Boa, poderia ir até de tarde, né? Quanto tempo a gente ainda tem? Acho que uns 10 minutinhos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do projeto, pode ser? Isso mesmo. Vou falar um pouquinho dessa parceria da MTU com o SESC Senat, né? E o projeto que o SESC aqui de Cuiabá fez para acolher o nosso profissional do transporte. Exatamente. O projeto ele chama Transporte Integrando e Acolhendo. Como é que vai funcionar? Na verdade, a gente já deu início, né? Já começamos a funcionar. As empresas estão entrando em contato conosco. Nós estamos entrando, esses funcionários que estão com Covid, né? Tiveram familiares ou estão com sintomas de ansiedade num grau mais elevado. Os RH estão ligando para a gente está fazendo uma triagem. Então, inicialmente, a gente liga, conversa com o paciente, né? Verifica as causas, agendamos uma consulta online, né? Que é um método que o SESC Senat também desenvolveu, trouxe, né? Porque é novo para a gente, não tínhamos aqui no SESC. E desenvolveu isso para que a gente possa ter mais segurança também, né? Trazendo segurança até mesmo para nós funcionários. Então, a gente faz essa triagem, entramos em contato, agendamos uma consulta online, né? Se for necessário atender toda a família, verificar como é que está toda a família, o lado emocional.
A partir daí, se tiver uma compulsão alimentar, a gente vai verificar. A gente caminha para a nutricionista, que também vai fazer um acolhimento online. Quem teve Covid, a gente tem a área da fisioterapia, então vai ter a questão da fisioterapia pulmonar, que vai trabalhar essa questão da respiração. É muito necessária, porque quem teve Covid, a respiração fica muito ofegante, então, qualquer momento a pessoa está muito cansada. Então, tem que se trabalhar aos pouquinhos, né, essa questão da respiração. Então, nós vamos estar com o fisioterapeuta também de forma online e, se necessário, aí sim presencial, né, para estar fazendo esse atendimento, esse acolhimento. E aí a gente vai estar ingressando ele no curso do Covid, explicando onde tem, falando também sobre a saúde mental, que o Senat vai estar aí promovendo para a gente. Então, assim, é toda uma integração mesmo. Por isso eles estão integrando e acolhendo, né, o profissional do transporte. E é uma parceria muito benéfica a todos os trabalhadores do transporte, né? E veio para somar mesmo. Então, nós gostaríamos muito de agradecer essa parceria, né? E dizer que estamos muito felizes com esse convite. Bom, pensado para vocês, né? Então, aproveitem, ajudem nesse trabalho Acho que tem que desconectar o fone. Oi, tá me ouvindo? Agora tá? Tô te ouvindo. Ah, ótimo, então. Então tá. Nós queremos mesmo agradecer a todos vocês que participaram da nossa live, né? Colocar para você à disposição o SESC Senat, não só ao trabalhador do transporte, mas nós também fazemos atendimento a toda a comunidade, estamos abertos com atendimento a toda a comunidade. Eu só vim aqui procurar o SESC Senat, explicar como é que funciona a parte administrativa, né? É um momento difícil para todos nós e, assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que tenhamos mais empatia, vamos cuidar mais um do outro, vamos ser mais humanos, né? É muito importante que a gente não pense só na questão da imunidade, mas da humanidade. Nós somos seres humanos e precisamos do outro para sobreviver. Então vamos cuidar das vidas, né? É muito importante a gente parar um pouquinho e pensar nisso. Então, isso mesmo, falou tudo. A gente tem que pensar além da imunidade, né, na parte humana, né, na humanidade. Bom, queria registrar aqui e agradecer a presença das empresas de transporte de Cuiabá e de Várzea Grande. Um abraço para o profissional do transporte, da Integração Indústrias, da União e da Integração Transportes. Obrigada a todos vocês. Estamos aqui para vocês e por vocês. E na semana que vem, dia 7 de agosto, né, às 9 horas, nesse mesmo Instagram, minha amiga lá do Expresso Luz, ela vai ter um contato com o cirurgião dentista Dr. José Ricardo Franco, do Senat. E vai ter muita informação, muitas dicas e orientações sobre saúde bucal. Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo, Cristina. Obrigada a ele. Em nome do SESC Senat, do senhor Ricardo, que é o nosso diretor, nós agradecemos todos vocês pela participação. Nós também. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Tchau para os nossos motoristas. Tchau, tchau. Um grande abraço.